No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como exibir lista de dados em uma tabela, onde que nós vamos utilizar o componente TableView e o componente TableView Cell, que é uma célula de uma table. Beleza? Vamos começar então. Vou aproveitar para deixar um recadinho para você. Se você quer ser notificado sempre que eu postar um novo vídeo, se inscreva nesse canal e ative o sininho. Sempre que eu postar um novo vídeo, você vai receber uma mensagem, vai receber uma notificação. Beleza? Vamos começar então. Vamos abrir o Xcode. Vamos dar um Create a New Project. Single View App. O nome do nosso projeto vai ser Lista Tabela, Swift, usa interface Storyboard, não vamos usar. E aqui no Identificate Organization, vamos colocar Lista Tabela. Next. Eu vou salvar aqui dentro. Create. Vamos maximizar aqui. Ok, vamos começar criando a nossa interface, que é a nossa, vamos aqui na nossa main Storyboard. Aqui, como eu já disse para vocês em outro vídeo, eu sempre gosto de colocar a visualização do iPhone 8 aqui. Eu já tenho uma view controller. Agora vamos colocar uma table view. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link de um outro vídeo que eu gravei ensinando sobre as constantes. Então aqui eu vou colocar minha table. Vamos dizer que eu quero sem espaço. Vamos colocar uma TableView Cell. Ok. Vamos relacionar a minha table com essa minha view controller. Eu clico sobre a table, seguro o Ctrl e arrasto até a minha view controller. Data source e o meu delegate. Para que serve isso? Data source é onde que vai estar a minha lista de dados. Então eu estou dizendo que na minha view controller é onde eu vou ter a minha lista de dados. E o meu delegate é o que? É para eu poder controlar os registros. A cada nova linha, eu vou poder, ele chama um método, uma função dentro dessa minha view controller. Delegate. Selecionando aqui na minha view controller e clicando aqui, ó, nessa opçãozinha de, está escrito Show the Identify Inspector. Clicando nessa opção, eu vou poder dizer qual é que é a minha classe, qual é que é a minha view controller que eu estou usando. Nesse caso, eu estou usando essa view controller aqui. Quando eu criei o projeto, ele já criou toda essa estrutura e esse relacionamento. Então, eu vou selecionar a minha view controller. É aqui dentro que vai estar todas as funções que eu vou estar usando para exibição dos dados nessa table. Eu preciso também ter uma classe customizada, uma classe específica para relacionar a minha célula. Então, já vamos criar aqui. Clicamos aqui, demos um New File, selecionamos Cocoa Touch Class. A subclasse que nós vamos selecionar é a UI Table View Cell. E o nome nós vamos colocar Cell Dados. E vamos dizer para criar o arquivo xib, XIB. Já vou explicar o que é esse arquivo xib. Vamos salvar aqui dentro mesmo. Ele criou dois arquivos para a gente. Um arquivo celldados.xib e um arquivo celldados.swift. Vamos voltar aqui na nossa main storyboard. Selecionamos a nossa célula e agora vamos relacionar ao nosso arquivo, a nossa classe, que é a cellDados. Agora vamos clicar, vamos ocultar, vamos esconder essa parte aqui do lado. Agora vamos adicionar mais uma visão, clicando nessa opção ADD Editor, mais um editor. Vamos ocultar esse campinho aqui, que eu não vou precisar dele agora. Vamos deixar a minha main story aqui. E nessa nova visão, eu vou selecionar a minha view controller. Então, eu clico no meu projeto, ó, nessa lista aqui, ó, o meu projeto, a minha hierarquia de tables, minha hierarquia de pasta, e eu venho seleciono View Controller. O que eu vou fazer aqui? Eu vou estar relacionando a minha table com uma variável na minha View Controller. Seleciono a table, seguro o Ctrl e arrasto até a minha View Controller. Insert Outlet. E eu vou dizer que é uma conexão de Outlet e o tipo é um Table View. Vamos botar o nome dela
tabela. Connect. Então agora eu tenho, na minha view controller, eu tenho uma variável chamada tababela, que é tabela, que está diretamente relacionada à minha table. Podemos fechar essa visualização aqui. Na minha célula, por enquanto, é isso aí. Agora vamos selecionar o nosso registro Cell Dados. Ele é uma visualização, ele é como se fosse a main story, só que ele é uma visualização. Então eu vou fazer o que nele aqui? Eu vou personalizar, eu vou criar os elementos, eu vou adicionar os elementos que eu quero que exibe em cada linha da minha table. Então vamos colocar um label. Vamos colocar ele no tamanho integral, no tamanho total. E vamos adicionar uma constante aqui para ele, add constante. E vamos fazer o mesmo procedimento que a gente fez anterior, adicionar uma nova visão. Nessa nova visão, eu vou selecionar agora o meu arquivo Cell Dados, que é o quê? É o que eu relacionei com a minha célula. A minha célula, ela é o meu arquivo Cell Dados. O Cell Dados é a forma que eu vou me comunicar com a minha célula. Posso apagar essas linhas que ele criou e eu vou adicionar o label, uma variável aqui. Vamos colocar LBL de label, nome. Connect. Agora eu tenho, na minha classe Cell Dados, eu tenho a variável LBL nome que me referencia o meu label. Podemos fechar, podemos ir aqui na nossa View Controller. Então, essa aqui é a nossa classe da nossa tela principal desse nosso aplicativo. Agora vamos fazer o quê? Vamos criar algumas variáveis aqui. Variável lista pessoas. Variável lista pessoas, ela é uma variável do tipo lista, que é um array, que é do tipo string. Eu gravei um outro vídeo onde que eu ensinei como trabalhar com listas do tipo variáveis ou lista de uma classe. Aqui vamos fazer apenas uma lista simples, que é de um string. Vamos inicializar nossa variável. Faltou um igual. Agora aqui vamos criar uma função, func busca pessoas. Ela não recebe nada, só faz isso daqui. E aqui na busca pessoas vai ter lista pessoas.appen. Pessoa número 1. E aqui no meu método, esse meu método viewDidLoad, ele é o que? Ele é quando o meu aplicativo está abrindo. Então vamos chamar esse método aqui, busca pessoas. Aqui na nossa main storyboard, a gente fez o quê? A gente disse que a nossa table, ela está relacionada, o data source dela, se eu clicar nessa última opção aqui, eu vou ver todos os relacionamentos. Eu disse que a nossa table, o data source e o delegate, eu vou até apagar aqui, vou criar de novo, porque ele ficou com um nome incorreto. Vamos excluir isso aqui. Eu vou criar novamente. Deixa eu vir aqui. Vamos apagar essa tabela. Voltamos aqui no main storyboard. Adicionamos mais uma visão aqui nessa table. Aqui vamos fechar essa parte do lado para ficar melhor. E vamos pegar aqui a minha View Controller. E vamos arrastar novamente, criar de novo esse vínculo aqui. Tabela. E vamos relacionar novamente o data source e o delegate, ok? Podemos agora, então, agora a gente tem o quê? Vamos fechar aqui em cima, abrir aqui do lado para mostrar para vocês, ó. A gente tem que o data source e o delegate desse componente, dessa table view, ele é o nosso arquivo view controller. E eu criei uma variável chamada tabela aqui dentro da nossa view controller, certo? Tabela do tipo UI table view. Agora aqui no nosso método de abertura, quando chama a tela, vamos fazer o seguinte, tabela.data source igual a self, tabela.delegate igual a self. Self é o quê? Self é essa classe, é esse objeto, é esse registro view controller. Aqui em cima vamos implementar alguns métodos.
UI table view delegate, UI table view data source. Que ele já estava apontando para mim aqui, ó, que eu precisava estar implementando esses dois métodos aqui, esses dois tipos. Ele já estava reclamando esses dois tipos aqui para mim. Quando eu estou implementando esses dois tipos, eu preciso criar os métodos padrões deles. Então, ele já está mostrando para mim aqui, ó, que eu não tenho, ele não está conforme o protocolo. Então, eu vou clicar aqui e eu vou dizer add. Ele já cria para mim os meus dois métodos. Eu vou copiar e colocar aqui embaixo. Esse aqui é um método padrão. Por quê? Como que eu relacionei a minha tabela da minha visualização da minha tela com essa minha classe, e eu estou dizendo que o data source, que é onde que vai estar os dados, está aqui, toda vez que eu implemento esses protocolos, eu preciso criar essa função aqui. Por quê? Essa função aqui, number of rows in section, eu tenho que retornar um campo int. O que eu tenho que voltar aqui? Eu tenho que voltar a quantidade de registros que essa minha tabela vai ter. Como eu vou exibir nessa minha tabela os dados que estão nessa minha lista pessoas, eu vou pegar a lista pessoas e vou dar aqui, ó, return lista pessoas.count, que é a quantidade de registros que vai ter na minha table. De acordo com a quantidade de registros que tiver na minha lista, ele vai passar todas as vezes nessa função. Ele vai chamar essa mesma quantidade de registros que eu tenho, ele vai chamar essa função aqui. Então, aqui dentro, eu tenho que retornar um objeto do tipo UITableViewCell. O que nós temos como o objeto UITableViewCell? Nós temos o campinho, nós temos o arquivo CellDados, que é o CellDados, que é do tipo UITableViewCell. Então, eu vou ter que instanciar o meu arquivo CellDados nesse método, e vou voltar aqui. Então, a gente vai fazer o quê? Aqui nós temos o objeto da nossa table, aqui nós temos o índice da minha lista, qual é que é a posição, e eu tenho que criar o quê? Eu preciso criar let cell, vou botar aqui célula, que é a minha célula, bundle.main.load nibdname. Ele vai carregar nessa variável cell o meu objeto da minha cell dados, o name. Esse name aqui é o nome do meu arquivo SHIB, quando eu criei o meu arquivo UITableView, quando eu criei meu arquivo cell dados, eu disse que era do tipo UITableViewCell, então ele criou um arquivo SHIB, .SHIB. Então esse aqui que eu tenho que passar, cell dados. Owner é onde eu vou estar exibindo isso, no caso é nessa mesma classe, self. Em Options podemos deixar new. Vou colocar um ponto first e vamos dar um res. Ele é do tipo cell dados. Agora eu tenho a minha variável cell, que eu estou forçando ela a ser do tipo cell dados. E eu já posso dar um return cell. Por quê? Porque ele exige o retorno de uma variável do tipo UITableViewCell. E eu estou colocando res cell dados, que o nosso objeto CellDados, ele é do tipo UITableViewCell. Então, utilizando o indexPath, eu consigo pegar a posição da minha lista. Então, vamos fazer uma constante nome igual a lista pessoas. Qual a posição da lista pessoas? indexPath.row. Lembrando que, para cada registro da minha lista pessoas, a quantidade, o count que tem em minha lista pessoas, ele vai percorrer esse método. E vai criar o quê? Vai criar uma linha na nossa table. Então, agora a gente tem nosso name, nosso nome. Agora, vamos pegar cell.lblnome, que é o quê? É o nosso label, esse label que a gente criou aqui. Esse daqui. E nós vamos colocar o que nele? Label.text igual a nome. O que nós estamos dizendo aqui? Nós estamos dizendo que para cada registro da minha lista pessoas, ele vai passar por essa função. Toda vez ele vai criar uma nova célula, vai pegar essa posição da minha lista, vai pegar lá na minha célula o meu label LBL nome e vai colocar o texto igual a nome. Ou seja, todos esses nomes, pessoa 1, número do 1, 2, 3 até o 12, ele vai estar criando uma célula e atribuindo essa célula para a nossa table. Eu preciso criar uma outra função aqui, que é a funcTableView for row. O que é essa função? É
a altura que eu quero dessa célula. É a altura da minha célula. Vamos colocar um 80. Ok, agora vamos fazer mais uma função aqui, que é o table não, é minha tabela.reload data. Essa função aqui, ela vai fazer o que? Ela vai chamar primeiro esse método number rows in section, que ela vai retornar a quantidade de registros que eu tenho no meu campo lista. Então eu vou atualizar os dados. Para cada registro que tem aqui, ele vai chamar uma vez esse método aqui, ok? Vamos executar aqui no iPhone 8 para a gente ver como é que está ficando e ver se está tudo certo esse nosso código. Opa, deu certo. Pessoa 1, pessoa 2, 3, até a pessoa 12. Então ele exibiu todos os meus registros. Agora vamos fazer um outro método na tabela que é funcTableViewDidSelectRow, que é o quê? É quando eu dou o evento clique na minha célula. Quando eu clico sobre uma das linhas da minha table, ele vai retornar esse registro aqui. E vai vir o quê? Vai vir novamente o indexPath, com o campinho row preenchido. Então, é a linha. Então, eu vou pegar a minha lista pessoas. Nessa posição que eu cliquei, eu vou ter um nome. E esse nome, eu vou dar um print nele. Vamos executar. Eu vou clicar sobre pessoa número 2, vou clicar sobre pessoa número 6. E vamos vir para cá. Ele deu o print aqui embaixo, pessoa número 2, pessoa número 6. Então, o evento de seleção da minha table, ele funcionou. Agora vamos fazer o evento de desseleção, quando eu não seleciono mais e vou para outra linha. funcTableViewDidDeselectRow. E vamos printar também. Pode ver que ele também trouxe o meu registro, ele trouxe a minha variável indexPath. E eu consigo utilizar a mesma coisa. Só que para a gente variar, vamos fazer assim, ó. Desselecionou. E aqui vamos colocar, vamos copiar, vamos colocar selecionou. Vamos clicar no pessoa número 10 e no número 6. Selecionou a pessoa número 10. Antes de eu clicar o número 6, ele desselecionou a pessoa número 10. Por quê? Porque daí eu fiz a seleção no número 6. Eu acabei clicando duas vezes sobre o número 6. E está selecionado o número 6 ainda. Agora vamos selecionar o número 3. Ele desselecionou o número 6 e selecionou o número 3. Então, dessa forma, a gente consegue imprimir uma lista em uma table. Agora, vamos criar rapidamente aqui, eu vou fazer uma classe chamada pessoa, que vai ter os atributos nome, string, var idade, int, var sexo, do tipo string. E ao invés de eu utilizar uma lista pessoas do tipo string, eu vou dizer que a minha lista é do tipo pessoa. E aqui na minha classe pessoa, vamos colocar o método de inicialização nela, onde que eu vou estar passando o nome, idade e o sexo. E já vamos atribuir diretamente nome igual a nome, self.idade igual a idade, ida, self.sexo igual a sex. Quando a gente está criando a nossa lista pessoas, eu não posso mais passar apenas uma string. Eu tenho que passar agora o meu objeto pessoa. Então, para eu criar pessoa, eu tenho que passar pessoa, entre parênteses. O primeiro parâmetro é o nome, Ana Maria. O segundo parâmetro é a idade, vamos colocar 15 anos. E o sexo, feminino. Deixa eu apagar esses registros aqui. Agora vamos criar José Antônio.
masculino, 17 anos. Vamos criar Pedro, Maurício, 16 anos, feminino. E agora vamos criar Rafaela Augusta. Cada nome, né? 18. Ok. Agora a gente tem o nosso método busca pessoas que, ao invés de simplesmente atribuir uma string, ele está colocando o objeto pessoa. Então, eu tenho uma lista de objeto pessoas. Aqui no meu retorno, aqui no meu método para cada linha da minha lista, eu não posso mais atribuir no nome. Eu vou ter que atribuir agora aqui a pessoa. Então, eu vou ter esse registro pessoa, ele tem um campinho chamado nome. Da mesma forma, aqui embaixo, eu tenho a posição da minha lista pessoas. Eu vou pegar nessa posição que eu tenho o objeto pessoa e vou imprimir o nome. E aqui também vou imprimir o nome. Eu posso simplesmente pegar a minha lista e utilizar essa posição da lista e utilizar o objeto nome, o meu atributo nome, ou eu posso fazer desse jeito que eu tenho aqui, onde que eu crio uma variável, crio uma constante chamada pessoa e eu atribuo essa posição inteira. Porque daí pessoa, além do nome, vai ter o quê? Idade e sexo. Vamos exibir agora aqui. Ana, José, Pedro. Vamos clicar na Rafaela e na Ana. Selecionou Rafaela, selecionou e selecionou Ana. Ok? Mas agora, como a gente tem idade e sexo, vamos também exibir aqui na nossa célula, vamos exibir também a idade e o sexo. Para isso, vamos fazer o quê? Vamos limpar essas constantes. Vamos aumentar um pouquinho o tamanho. Eu vou aumentar para 80, ó. Podem ver que tem o rate está 80. Por quê? Porque eu estou devolvendo 80 a altura aqui, ó. Rate. Voltamos aqui, vamos colocar um pouquinho acima. Vamos colocar um outro label. E vamos colocar um outro label aqui ao lado de cá. Então, vamos fazer assim, ó. Esse aqui é o nosso label do nome, esse aqui vai ser o nosso label do sexo, e esse aqui vai ser o nosso label da idade. Então, vamos colocar o idade, como ele é um campo numérico, eu sempre gosto de alinhar os campos numérico à direita. Então, vamos vir aqui, vamos alinhar à direita. E esse aqui é o meu campo sexo. Vamos deixar ele alinhado, podemos deixar assim. O padrão, quando eu não preencho, ele alinha sempre à esquerda, tá? Então, o nome, como eu não preenchi, ele já vem alinhado à esquerda. Agora, vamos atribuir as constantes. 12, 12, 7 como topo. Adiciono. O meu campinho sexo vai ter 8 da altura de lá e 12 daqui. E o 100, ele está pegando o meu label da idade. Podemos deixar assim. Só bem, agora vamos arrastar novamente esse daqui. E vamos colocar, eu tenho 8, 16 e 23 do rodapé. Esse aqui eu acabei não colocando o alinhamento de 23 do rodapé. Adicionamos as nossas constantes. Agora vamos fazer o quê? Vamos adicionar uma nova visualização aqui ao lado e vamos selecionar a nossa célula dados. Por quê? Porque a nossa célula dados é a que eu crio lá na minha View Controller e eu atribuo, para cada registro dela, eu atribuo os valores da minha lista. Então, agora vamos criar o nosso label. Clica no label, segura o Ctrl e arrasta. Então, LBL sexo. Clica no outro label, segura o Ctrl e arrasta. LBL idade. Criei as minhas 3 variáveis aqui, que representam a minha tela. Nesse arquivo celldados.xib, eu personalizo a visualização de todas as linhas da minha table. Então, eu posso ter uma imagem, eu posso ter switch, eu posso ter um monte de registros aqui, um monte de objetos, um monte de campos aqui, conforme eu preciso exibir esses dados. Se na minha visualização eu precisasse exibir uma imagem, eu ia colocar a imagem aqui e os textos conforme precisa. Se na minha visualização eu precisava ter
campinho, um componente switch para poder habilitar, desabilitar, excluir, eu ia colocar ele aqui e eu arrastando ele, eu relacionando ele com o cell dados, eu consigo manipular os valores dele. Ok, vamos fechar e voltamos aqui para o nosso View Controller. Então aqui onde a gente, no nosso procedimento cell for row, que é toda vez, para todo o registro da minha lista, ele vai passar aqui, eu agora também vou pegar o meu cell, sexo, lbl sexo.text igual a pessoa.sexo. Cell lbl idade.text igual a pessoa.idade. E vamos executar. Ele deu um errinho aqui, ó, int to type string. Por quê? Porque o text é um string e eu tenho, o meu idade é um int. Então eu vou ter que converter isso aqui para string. Se eu fizer simplesmente assim string, ele vai dar certo. Executamos. Eu tenho Ana Maria feminino, José Antônio masculino, Pedro Maurício masculino. Ele exibiu o sexo, exibiu o registro. Então a gente viu uma forma bem simples para trabalhar com uma table, utilizando uma lista de string e utilizando uma lista através de uma classe, onde a gente criou a classe pessoa. O que eu queria mostrar no vídeo de hoje é isso. Lógico que trabalhando com a Table View e com a Table View Cell tem muito mais possibilidades, existem muito mais controles, funções e métodos que você consegue fazer nela, mas a minha intenção com esse vídeo é mostrar o inicial, para você pelo menos começar a exibir os dados necessários em uma lista. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, curte, e qualquer dúvida que você tenha, pode deixar nos comentários que eu vou tentar responder o mais rápido possível. Obrigado e até mais.